Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Evangelho segundo São Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terminada a multiplicação dos pães, já que estamos na sequência do evangelho lido ontem, Jesus faz com que os discípulos vão à sua frente, porque ele quer ficar sozinho para despedir a multidão. Eu até diria que não propriamente ele quis despedir a multidão, mas ele quis despedir-se da multidão. Há 2 aspectos que nós podemos expressar vendo esse dizer. Porque ele queria ficar sozinho e fez os discípulos irem na frente? Eu interpreto de 2 maneiras. Jesus se compadecia da multidão, como aparece no Evangelho, antes da multiplicação dos pães. Os discípulos queriam despedir as multidões e diziam que não tinham dinheiro suficiente para dar de comer a tanta gente. Então queriam despedi-los. Jesus não deixou que eles despedissem a multidão. E nisso eu vejo uma situação muito concreta até para a nossa vida. Jesus queria despedir-se com compaixão. Uma coisa é despedir-se, dando atenção, agradecendo, ouvindo o que as pessoas têm a dizer. Outra coisa é mandar embora. Os discípulos queriam mandá-los embora, desde o começo. Então, pode ser que Jesus tivesse a intenção de dizer eu despeço a multidão, porque ele quer despedi-la com dignidade, com a dignidade de quem se compadece delas. Essa é uma lição até que eu aprendi como padre, estando à frente de uma paróquia, quando alguém me traz um recado dizendo, talvez na secretaria, sobretudo, olha, alguém perguntou se o senhor autoriza que ela faça tal coisa. Talvez um trabalho pastoral, o que quer que seja. E eu desde cedo aprendi o seguinte: se for para dizer sim, eu posso responder, se não, pode dizer que sim, para que ela mesma responda que sim. Mas se for para dizer não, eu preciso dizer pessoalmente, porque eu tenho um jeito que eu quero dizer não, quero explicar por que eu estou dizendo não. Para autorizar não, para dizer sim, ninguém vai se ofender porque eu disse sim. Mas para dizer não, é preciso ter um pouco de cuidado, um pouco de cautela, um pouco de pedagogia e muito de caridade. Então, posso dizer um não, mas um não com caridade, como quem está tomando uma decisão, ainda que seja firme, mas que tem motivação. Então, talvez Jesus tenha se levado por um pensamento assim. Uma outra razão, talvez mais importante, Jesus queria ficar sozinho. Jesus queria despedir-se da multidão, mas queria despedir-se dos discípulos também.
queria ficar sozinho. E por que queria ficar sozinho? Muito simples. Ele subiu ao monte para rezar. Ele queria estar a sós com Deus. Queria rezar. É uma outra lição das mais importantes. Por mais que a gente tenha muita vantagem de estar em comunidade, estar em grupo, mas todos nós precisamos ter momentos de privacidade, momentos de intimidade com Deus, momentos de intimidade até consigo mesmo, até para poder planejar, para poder meditar, pensar a respeito das coisas e, sobretudo, para poder rezar também, pedir a luz de Deus para também fazer as coisas. Jesus era uma pessoa orante que agia sempre na força do Espírito Santo. Então ele não agia e depois ia contar para Deus o que ele fez. Na verdade, era uma pessoa orante. Então Jesus despede os discípulos, depois despede as multidões. Mas Jesus, que se compadeceu das multidões, se compadece dos discípulos também, porque estando sozinho na terra, viu que os discípulos estavam cansados de remar porque o vento era contrário. E então ele vai ao encontro deles. E eles ficam amedrontados. Ficam amedrontados como já estavam por causa dos ventos, mas ficam amedrontados por causa da visão de Jesus. Jesus caminhando sobre as águas e passando à frente dele. Então, eles ficaram assustados com isso. Daí, a gente poder pensar nas coisas que nos causam medo, as coisas concretas, o medo da tempestade, que é uma coisa que nos faz mal, o medo da violência, o medo do assalto, o medo de perder o emprego, enfim, o medo de coisas que são concretas, que são materiais. Mas o medo diante do mistério. Eu tenho medo porque não entendo a vida, tenho medo porque não entendo a morte, tenho medo da morte. Este medo que o ser humano tem, o medo do mistério. Essa é a visão de Jesus andando sobre as águas. Esta cena de Jesus andando sobre as águas, ela pode nos recordar um fato passado e um fato futuro na vida de Jesus, futuro da vida de Jesus. Passado, podemos recordar o povo de Israel sendo libertado pela travessia do Mar Vermelho a pé enxuto, atravessando o mar a pé enxuto. Deus abriu o mar através de Moisés para que o povo pudesse passar. Mas Deus não precisa dividir o mar para ele passar, ele passa por cima. Esse é um acontecimento passado, mas um acontecimento futuro, porque depois da ressurreição de Jesus, nós temos cenas parecidas com essa. Eles amedrontados porque viram Jesus e pensaram que era um fantasma, porque não o reconheciam. Aqui também parece que eles não reconhecem Jesus, e por isso ele vai dizer: coragem, sou eu, não tenhais medo. Sou eu. Sou eu é uma palavra, uma expressão que remete o nome de Deus. Eu sou o que sou. Então, eu sou é o nome de Deus. E no Evangelho, a palavra eu sou, a expressão eu sou, ou sou eu, remete à divindade de Jesus. A divindade de Jesus, que se mostrará sobretudo depois da sua ressurreição. Daí se pode compreender o que está dito no final. Mas os discípulos, depois que o vento cessou, ele entrou na barca, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. Estavam espantados, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. E eles ficam mais espantados ainda quando ele entra na barca. Diz o texto, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O que será que significa isso? Estavam com medo do mar, com medo da visão de Jesus, e depois que Jesus então se mostra a eles, e que Jesus então acalma o mar, eles ficam com medo porque ele tinha multiplicado os pães antes.
Lá não apareceu a reação dos discípulos. A reação deles parece que foi meio tardia, e com isso os dois fatos se unem. Mas eles ficam então espantados por causa da multiplicação dos pães. O que deviam manifestar lá, manifestam aqui agora. Mas tudo gira em torno de uma questão muito importante. A ação de Jesus é incompreensível. O milagre de Jesus, a multiplicação dos pães, ele andando sobre as águas e ele acalmando o mar, tudo isso é incompreensível sem a fé. E a fé consiste num conhecimento sobre quem é Jesus. Tudo isso ficará claro quando eles perceberem que Jesus é o Filho de Deus. Então a multiplicação dos pães faz sentido. É Deus que mandou o maná lá no Antigo Testamento e aqui também alimentou o seu povo, e ainda vai prometer dizendo que o alimento mesmo que sacia o pão de Deus não é esse, mas é ele mesmo. Esse Jesus que não precisa dividir as águas, que anda sobre elas. Esse Jesus que acalma a tempestade. Esse Jesus que depois de morto ressuscita. Então, só depois de compreenderem quem é Jesus é que eles verdadeiramente não terão mais medo. Isso vai se realizar-se quando eles tiverem a experiência com o Cristo vivo, ressuscitado, e chegarem à conclusão de que ele é Filho de Deus, de que ele é Deus também. Rezemos. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.